Olá, nesta sexta-feira, 30 de novembro, o Nesp Notícias traz a última reportagem da série Vida Robótica. Vamos ver que o investimento na área nunca foi tão grande. Alta tecnologia a serviço da educação. Projeto social ensina crianças a economizar energia elétrica. Que tal aproveitar o fim de semana para dar uma passadinha na biblioteca? E na entrevista do dia, o cartunista Gustavo Duarte fala do seu novo livro, Monstros. Promotores do Ministério Público pediram ontem que o Tribunal Regional do Trabalho suspenda o acordo coletivo que autoriza motoristas de ônibus a cumprirem uma escala de 7 horas e 20 minutos. O acordo foi selado há cerca de 15 dias, depois de uma greve que prejudicou milhares de passageiros aqui na cidade. A Justiça não tem prazo para se manifestar. Em contato com a nossa equipe, o assessor do sindicato que representa os motoristas, Nélio Santos, afirmou que a categoria vai aguardar um posicionamento do tribunal e, até lá, continuará trabalhando normalmente. Mais de 1.600 alunos de 9 escolas municipais participaram nesta semana do encerramento de um projeto social que mostrou para as crianças como é importante respeitar a natureza. Economizar energia desde cedo. Ensinar as crianças a preservar o meio ambiente com medidas simples e cotidianas. Estes são os objetivos do projeto desenvolvido no segundo semestre deste ano nas escolas municipais de ensino fundamental de Bauru. Nós fizemos várias atividades, então algumas salas fizeram o jogo da memória, a gente trabalhou muito com um livrinho que foi mandado pela CPFL, a gente fez cartazes, os alunos discutiram sobre o que estava escrito no livro. Desde o começo da semana, as atividades de encerramento do projeto são desenvolvidas em uma unidade móvel de ensino multifuncional. O caminhão está estacionado no Parque Vitória Régia. Ele tem 3 salas. Na primeira, os alunos das escolas são recepcionados pelo boneco CPFLinho. Sejam bem-vindos. Eles estão tímidos, não querem falar comigo. Ah, que pena. Em seguida, eles assistem a um vídeo sobre a geração e distribuição de energia elétrica. Depois passou a usar a energia dos animais. Na segunda sala, as crianças têm contato com um painel interativo sobre a utilização racional da energia. Ou seja, a gente percebe que quanto mais a gente demora no chuveiro, mais a gente gasta energia. O terceiro e último espaço abriga a sala dos experimentos. Aqui, os alunos conhecem as várias formas de geração de energia. Matheus, de 9 anos, participou de um dos experimentos. Eu segurei numa bola e eu tava pisando assim. Daí a moça ligou a energia e meu cabelo começou a levantar. Os coleguinhas de Matheus também se divertiram com as experiências. Eu vi a moça girando a manivela e acendeu a luz e o painel solar. E também eu gostei da parte que o Matheus subiu no tapete de madeira e o cabelo dele começou a ficar muito arrepiado, foi muito engraçado. Unindo o conhecimento e essa alegria do Haroldo, as crianças vão crescer mais conscientes e construir um futuro sustentável. Porque a nossa energia vem da onde? Da... E se acabar a água? A água do chuveiro fica gelada. Fica gelada. Mas se acabar a água, não vai ter nem energia. Falta pouco para o fim de semana. Veja como deve ficar o tempo. As informações são do IPMET da Unesp. Chove fraco nas regiões oeste, sudeste e sul do estado de São Paulo nesta sexta-feira. A causa é uma área de baixa pressão atmosférica vinda do Mato Grosso do Sul. A tendência é que o tempo se mantenha assim durante todo o fim de semana. Em Bauru, o tempo está estável. A umidade do ar agora é de 30%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. A máxima hoje em Bauru foi de 31 graus. Amanhã, a temperatura máxima deve ser a mesma.
Em Piratininga e Agudos, a máxima deve chegar a 32 graus. No próximo bloco, você vai ver na entrevista com o cartunista Gustavo Duarte que desenho em quadrinhos não é só para crianças. E nas bibliotecas de Bauru, adultos já são o principal público. Voltamos já! A Biblioteca Municipal de Bauru não tem mais a mesma cara. Os estudantes que antes utilizavam o acervo para fazer pesquisas escolares deixaram de frequentar o local. Entre os principais motivos está a facilidade de realizar pesquisas pela internet. Agora, a maior parte do público da biblioteca é formada por adultos, o que exigiu algumas mudanças. Esse silêncio não é só concentração. Os corredores ficam assim mesmo, vazios. Até pouco tempo atrás, os estudantes eram os principais usuários da Biblioteca Municipal. Eles vinham aqui para fazer as pesquisas para os trabalhos da escola. Sumiram por causa da internet e também porque agora toda escola pública tem sua própria biblioteca. Começamos a receber um público mais adulto, né, um público mais já interessado na leitura propriamente dita. E a questão dos estudantes, que esse público, como não temos mais a pesquisa, né, o público juvenil, os estudantes que nós recebemos hoje é o pré-vestibular. E também a questão do concurso, que em época de concurso, nosso movimento aqui para busca de material específico é grande. Essa mudança do tipo de usuários exigiu novas estratégias, principalmente no acervo. Nos últimos anos, foram adquiridos mais títulos voltados para um pessoal mais maduro. A gente teve que se adaptar a esse novo público, né? Como, além de atrair esse novo público, manter esse novo público na biblioteca. Estamos investindo no acervo, né? Temos já uma compra anual, aí, temos algumas parcerias com editoras aqui da cidade para tentar melhorar o acervo, atrair esse público que gosta mesmo da leitura. Foram títulos novos que atraíram a atenção de Luciana. Há um ano, frequenta a biblioteca semanalmente e não é só ela que lê os livros emprestados daqui. Levo livros para minha mãe, que é aposentada, né? Que também já está velhinha para ficar locomovendo, mas ela lê também através da biblioteca. E eu também leio também, né? Então, a gente faz um ótimo uso, né? As ações tiveram efeito. Há 6 anos, os empréstimos não chegavam à média de 1.000 títulos por mês. Atualmente, esse número fica em torno de 1.300. Para continuar atraindo o público, além da mudança no acervo, a biblioteca também aposta em espaços diferenciados, como a brinquedoteca. O objetivo é atrair os futuros leitores e também os pais. Juntos, eles curtem momentos preciosos. A leitura traz eles para mais próximo da gente, a gente tem mais contato com eles, porque o dia da gente é corrido. E se você não der 1 hora, 2 horas para você ler com o teu filho, o que você vai fazer? Agora a gente recebe o cartunista e quadrinista Gustavo Duarte. Gustavo é paulistano, mas passou grande parte da vida aqui em Bauru, onde se formou em design gráfico pela Unesp. Ele acaba de lançar seu 4º livro de quadrinhos. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Diferente do que muita gente pode pensar, quadrinhos não é só coisa de criança, né? Não, depende do quadrinho, né? Quadrinho é para todo mundo. Tem quadrinho para criança, tem quadrinho para adolescente, tem quadrinho para adulto, tem quadrinho de terror, tem quadrinho de erótico, tem todo tipo de quadrinho, né? É que nem literatura, mesma coisa. O seu trabalho, os HQs que você já lançou, os livros que você já lançou, são feitos só com imagens, sem textos. Por que essa opção por esse tipo de trabalho? Para você é mais fácil se expressar sem texto? Não, foi uma opção. Quando eu fui fazer a primeira história, que foi a Có, eu achei que seria legal fazer sem texto, porque os cartoons e as charges que eu faço, que eu mais gosto, são os que eu não preciso de texto para nada. Então eu tentei transitar numa narrativa sem texto nenhum e conseguir passar o que eu queria, contar uma história sem escrever nada. E eu fiquei contente com o resultado na Có e achei que seria legal continuar fazendo isso e procurando outros caminhos dentro dessa linguagem. É um tipo de linguagem, é uma opção, na verdade. E agora você está lançando o Monstros, né? Você esteve aqui em Bauru, você está aqui em Bauru lançando esse livro. O que ele tem de diferente dos seus outros 3? Ele é maior, deu mais trabalho por isso. E eu acho que ele tem, por ter mais personagens, são 3 monstros que invadem Santos. E você tem um personagem central que é o Pinot, que é o dono de um bar e tal. Só aí você já tem 4 personagens principais. Fora isso, tem vários núcleos.
é dentro de Santos, você tem que entender que você está dentro de Santos, então eu tive que representar a cidade, mostrar que está passando por lá, você tem outros personagens, criar caminhos diferentes ali dentro e tal. Então, por isso, é um pouco mais complicado das outras, que é um núcleo só, 1, 2, 3, resolve 32 páginas. Essa é maior, são 80 páginas, e você tem mais gente dentro da história, né? Então, por isso, eu acho foi um pouquinho mais... Não vou dizer que foi mais difícil ou mais fácil, demorou mais tempo, o caminho é mais longo. De onde veio essa inspiração de monstros? Monstros japoneses, seriados, veio do Spectroman, do Ultraman. Jaspion. O Jaspion já é mais novo, eu assisti, mas não era tão fã quanto o Spectroman, que era mais tosco ainda, era mais legal. E tinha também, aí os monstros em si, o Godzilla, a Gamera, por exemplo, a tartaruga que tem na história é um pouco baseado na Gamera e baseado nas tartarugas ninjas também. Então vem daí, vem do gosto pelos seriados japoneses de monstros. Aqueles monstros que destruíam prédios de papelão e isopor maravilhosos. Destruíam Tóquio, destruíam Nova York. Mais Tóquio, escala, na verdade, né? E aí com os filmes tal, tipo Godzilla, aquele novo, ele vai para Nova York e tal. Mas basicamente a minha referência é Tóquio mesmo, né? Destruindo seriado japonês acontecendo no Japão mesmo. E agora eles estão em Santos. Agora vamos invadir a nossa praia aqui, né? Santos é a cidade onde eu fui muito quando moleque, então é a cidade de praia que eu conheço melhor, entendeu? Então achei que seria legal que acontecesse em Santos a história. Os seus outros 3 livros ganharam o prêmio máximo na área no Brasil, que é o HQ Mix. Qual a sua expectativa por conta desse seu lançamento, Monstros? Ganhar mais uma? Não tenho expectativa. É legal, ganhar prêmio é sempre legal, é muito bacana. Ganhar prêmio significa que as pessoas estão vendo e, além de ver, estão gostando. Então isso é muito bacana, tal. Mas expectativa de prêmio, você não pode fazer um negócio pensando em prêmio, não é nem só da boca para fora, tem que fazer. A minha expectativa é que venda bastante, que as pessoas leiam, e eu quero atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas se ganhar prêmio é muito legal também, é muito bacana. Além de tudo, o troféu do HQ Mix é sempre muito legal. Você também está participando de um projeto do Maurício de Souza, né? Uhum. Conta pra gente mais ou menos o que você está fazendo. Você vai desenhar o Chico Bento, é isso? Esse projeto é uma série de graphic novels usando os personagens do Maurício por outros artistas, né? Graphic novel, só para explicar para o nosso público. Nada mais é que uma história em quadrinho. Não é uma história começo, meio e fim que você tem. É um livro de quadrinho, né? Que pode ser ou em formato de livro ou em formato de revista. Uhum. Esse projeto é um projeto que vai começar agora com 4 graphic novels. Acabou de começar com a do Astronauta, desenhada pelo Danilo Beruti. Depois a gente vai ter uma da Turma da Mônica, desenhada pela Lu Cafage e pelo Vitor Cafage, que são irmãos. E depois vai ter uma do Piteco, feita pelo Chico, que é um artista muito bom lá de João Pessoa. E vai ter uma do Chico Bento minha, né? Então vai ser uma história, cada um vai fazer do jeito que imagina os personagens, com o seu próprio traço, uma história com um personagem que já existe. Que é uma coisa muito legal, né? Que a gente usa um personagem que está na cabeça de absolutamente todo mundo para contar uma história que a gente quer. Então isso eu estou começando a minha e está sendo muito legal. Tem previsão de lançamento? Sim, deve ser lançado até o meio do ano que vem. Está na dúvida ainda se vai lançar, porque a próxima que sai é a do Vitor e da Lu. E aí está na dúvida se lança do Chico ou se lança a minha primeiro, né? E eu devo terminar até abril, maio do ano que vem. E aí vai ser mais uma opção do editor, que é o Sidney Guzman, para ver se ele vai lançar a minha em terceiro ou em quarto. Aí deve lançar no meio do ano. Certo. Gustavo, quem se interessou pelo seu trabalho, onde que a gente encontra mais informações, onde a gente pode ver suas criações? Acho que o lugar central é o meu site, gustavoduarte.com.br. Lá tem tudo, tem até o link para o Twitter também, onde eu coloco todas as informações, tal, que é o _ Gustavo Duarte. Mas no site, no gustavoduarte.com.br, tem tudo ali. E o Monstros em todas as livrarias do país. Assim espero que toda livraria tenha pelo menos um exemplar de Monstros. Tá certo. Gustavo, muito obrigado por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Obrigadão. No próximo bloco, você confere a agenda cultural para o fim de semana.
3 de dezembro, a próxima segunda-feira, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E neste fim de semana, várias cidades do estado recebem a virada inclusiva. Serão mais de 24 horas de programação. Aqui em Bauru são várias atividades acessíveis a todos. Vai dar para fazer esporte, visitar exposições e até jogar videogame. Todas as atrações vão contar com intérprete de Libras e audiodescrição. No site da Virada Inclusiva você encontra a programação completa. Veja agora os outros destaques do fim de semana na agenda cultural. A sexta-feira em Bauru tem opção para todos os gostos. No Sesc tem show com o cantor e compositor Sérgio Ricardo. O músico é um dos precursores da bossa nova e vai apresentar as músicas mais importantes dos 60 anos de carreira. O show começa às 8 da noite e a entrada é de graça. Daqui a pouco tem espetáculo de viola fechando o Novembro Musical no SESI. A viola vai chorar a noite inteira com o grupo Violado, de Santa Bárbara do Oeste. Os músicos animam a noite com muita música de raiz. A apresentação começa às 8 da noite e a entrada é de graça. O SESI fica na rua Rubens Arruda, 850, no Altos da cidade. No teatro, é noite de Essas Adoráveis Mulheres e o Nosso Senhor. A peça é do diretor Paulo Neves com alunos do projeto Otimidade. A apresentação explora os limites entre real e imaginário a partir de depoimentos dos atores. O espetáculo começa às 8h30 da noite na Casa Celina Neves, que fica na rua Gerson França, 666. Os ingressos custam R$10. No finzinho da noite ainda tem música alternativa para os bauruenses. É mais uma edição das Noites Fora do Eixo. O festival traz as bandas Black Drawing Chalks, Mr. Dan e Backlash. Os shows são no Jack Music Pub, na Avenida Duque de Caxias, 856. A entrada custa R$15. E no domingo, junto com as atividades da Virada Inclusiva, tem show do grupo Forró no Escuro. A banda é de Belo Horizonte e tem um detalhe: todos os músicos apresentam deficiência visual. Vale a pena conferir a apresentação. O show é às 4 da tarde no Sesc e a entrada é gratuita. Você tem visto aqui no Nesp Notícias que os robôs já são parte do nosso dia a dia e fundamentais em diversas situações. Diante disso, empresas dos mais variados ramos investem na tecnologia. Hoje, na quarta e última reportagem da série Vida Robótica, você vai ver como os robôs utilizados na educação podem se tornar modelos de negócios para empresas. Unir o mundo dos brinquedos à robótica educativa. Com essa proposta, a Lego desenvolveu uma linha de produtos que vem sendo bastante utilizada com fins pedagógicos. A Lego Education, ela foi criada para pesquisar novas formas de aprendizagem. Como o ser humano aprende melhor, como a criança aprende melhor. E no Brasil, a partir de 2003, nós introduzimos a Lego Zoom, que foi uma metodologia brasileira. Então nós tivemos a oportunidade no Brasil de criar um núcleo, a Lego autorizou. Então nós temos um núcleo de desenvolvimento em São Caetano do Sul, que hoje o maior volume de desenvolvimento da Lego em educação no mundo ocorre no Brasil. Então a robótica, eu falo isso para os professores, você não pode ficar só na esfera do conteúdo curricular, na dimensão de atender a minha necessidade como educador para transmitir um conteúdo de matemática, uma equação do segundo grau e tal, vou usar a robótica. Porque hoje o mercado ele é tão dinâmico que ele valoriza esse indivíduo muito mais pelas suas competências do que pela quantidade de conteúdo ou pela sua proeficiência escolar. Outra empresa que investiu na alta tecnologia dos robôs foi a companhia francesa Aldebaran Robotics.
Eles criaram o robô Now, para ser utilizado principalmente em atividades lúdicas e educacionais. Estamos aí há 1 ano e meio começando a trabalhar com o Brasil, mas já temos desde a educação infantil, então temos uma escola no litoral paulista que adquiriu 3 robôs especificamente para trabalhar com educação infantil. A coordenadora da área de educação infantil detecta uma necessidade especial, por exemplo, as crianças estavam ruins de memória. A coordenadora pediu que fosse desenvolvido um programa com o Now para que ele jogasse memória com as crianças. Então, põe-se as cartas, ele reconhece as cartas e põe uma criança para jogar memória com ele. Então, essa é uma atuação na área infantil. Na educação infantil, fala-se muito das lendas, parlendas, lobisomens, Saci Pererê, etc. Quem conta isso hoje nessa escola? O Now. Na Universidade de Notre Dame, ele está sendo usado para portadores de autismo, crianças com autismo. Então, a universidade trabalhou em pesquisa com ele, interagindo com as mães, com as famílias, com relação ao autismo. E tem conseguido um resultado muito bom, tirando a criança um pouquinho, fazendo com que a criança tenha algumas interações. A robótica pode até passar despercebida, mas o fato é que ela está cada vez mais presente no dia a dia. Nesta série de reportagens, mostramos como os robôs podem ser utilizados na indústria, na saúde e na educação. São tecnologias que podem ajudar as pessoas a aproveitar melhor seu tempo livre e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. O Unesp Notícias termina agora. A gente se despede hoje com um pouco da música da banda Juana Fé, que toca amanhã no Som e Prosa a partir das 6h30 da tarde, aqui na TV Unesp. Para você, um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau!